Entre as duas principais cidades do Brasil, as duas maiores pelo menos, São Paulo e Rio de Janeiro, a antiga capital, mais ou menos equidistante, se encontra o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, onde nós vemos uma cena parecida com aquelas que o Evangelho retrata, ou seja, pessoas de muitos lugares que vão não exatamente em direção a Jesus diretamente, mas vão em direção àquela pequena imagem exposta de Nossa Senhora Aparecida, e muitos passam, encostam a sua mão na parede, fazem a sua oração, apresentam o seu bebê, agradecem por uma graça alcançada, pedem por uma necessidade premente, e de anos para cá tem crescido, cada ano cresce a quantidade de peregrinos, de pessoas que vão até esse santuário, o santuário da nossa padroeira, aquela que foi declarada pelo Papa Pio XI, padroeira do Brasil, e podemos dizer até que nas últimas décadas, em que houve uma assustadora apostasia da fé católica no Brasil e uma grande deserção da prática religiosa, mesmo entre aqueles que continuaram se professando católicos, essa imagem simples, pequena, fácil de ser reproduzida, continua a ser, de certo modo, para muitas pessoas, eu diria que, quem sabe, para milhões de pessoas, o único liame, a única ainda tênue relação com a fé católica. Algumas dessas pessoas depois conseguiram voltar para uma fé um pouco mais profunda, para a prática sacramental. Outras ainda só não apostataram de vez para seitas, ou para o espiritismo, ou para um completo indiferentismo religioso, porque quem sabe nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de mais emoção, quando nasce um filho, quando perdem alguém, quando tem algum grande problema, se lembram de Nossa Senhora, recorrem a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, quem sabe guardada em casa, em alguma estante. E nós encontramos essa imagem em todos os lugares, né? Quase todas as igrejas, talvez todas, em São Paulo, por exemplo, tem ali alguma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Qualquer bar em que você for em São Paulo, se o dono não for evangélico, ali tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, algum comércio, uma imagem escondida, e de um modo silencioso, mais ou menos como nós ouvimos agora no Evangelho nas bodas de Canaã, a Virgem Maria, passando despercebida nesses ambientes, continua pedindo a Jesus pelas necessidades de todos, continua pedindo a Jesus pela conversão dos seus filhos, continua pedindo ao Senhor que alivie os sofrimentos dos seus filhos, continua pedindo ao Senhor as curas, a consolação, a graça, a salvação que só Deus pode dar. Mas uma particularidade da história dessa imagem é que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e sobre isso até falava o Papa Francisco quando esteve no Brasil, no Santuário de Aparecida, ela representa a reunião de algo que estava cindido. Então nós conhecemos bem a história, 3 pescadores em 1717 no Rio Paraíba, precisavam capturar peixes para preparar um almoço para um nobre de passagem, ali pela região de Guaratinguetá, e tentavam pescar sem êxito nenhum. Lá pelas tantas, em um determinado ponto do rio, pegaram com a rede o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Guardaram aquela imagem, afinal não é uma coisa ordinária pegar um corpo de uma imagem. Jogaram de novo a rede e pegaram a cabeça da mesma imagem, que se juntou perfeitamente ao corpo. E em seguida lançaram a rede e numa cena semelhante às do Evangelho, por exemplo, quando Jesus fez aquelas 2 pescas milagrosas que os evangelistas contam, então a pescaria foi copiosa e pegaram muitos peixes,
levaram a imagem, num primeiro momento, para um pequeno oratório, e por isso a chamavam de a imagem de Nossa Senhora Conceição Aparecida, porque apareceu nas águas do rio Paraíba, e dessa devoção doméstica criou-se uma devoção local, depois uma devoção regional, e com a ajuda, inclusive, de alguns missionários, como o padre Vitor Coelho, redentorista, que foi um grande propagador dessa devoção, tornou-se uma devoção nacional. Mais no sudeste, talvez, e para o sul do que no norte, onde tem uma devoção forte à Nossa Senhora de Nazaré, mas tornou-se também, por ordem do Papa, a nossa padroeira. Pois bem, o corpo que se une à cabeça, a reunião daquilo que estava dividido, a reconstituição de um corpo que estava desanimado, sem alma, sem movimento, sem raciocínio. E o que nós pedimos, especialmente para Nossa Senhora Aparecida, nesse dia, o dia da nossa padroeira, um dia de oração e intercessão, especialmente pelo nosso país, pelas necessidades do Brasil, é que Nossa Senhora reúna os seus filhos, Nossa Senhora reúna os seus filhos na fé, a partir da qual esse país foi constituído e recebeu a sua identidade, a fé católica, a fé em Jesus Cristo, que Nossa Senhora reúna os seus filhos na obediência à lei de Deus, que Nossa Senhora reúna os seus filhos na caridade de Jesus Cristo. Mas nós sabemos também que anos depois da aparição da imagem, lá por volta de 78, 79, um indivíduo transtornado ou possuído pelo demônio, não sei, pegou a imagem do seu nicho no Santuário Nacional e arremessou contra o chão. E essa mesma imagem que tinha sido encontrada, dividida em 2 pedaços, foi dividida dessa vez em cerca de 200 pedaços. E foi confiada a uma restauradora a missão de restaurar os cacos, reunir todos os cacos e refazer a imagem. Se nós olhamos hoje para a imagem, não parece que ela foi destruída dessa maneira. E essa restauradora depois escreveria um livro cujo título é algo como Os 2 Restauros, no qual ela conta, dá um testemunho de como ela, que era uma católica tíbia, uma pessoa já fria para as coisas de Deus, enquanto refazia os pedaços da imagem, disse que Nossa Senhora ia refazendo os pedaços do seu coração, da sua alma. E ela depois se tornou uma católica fervorosa, uma devota fervorosa de Nossa Senhora. Essa visão, essa imagem do símbolo da religião católica no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, despedaçada, pode ser um símbolo também do nosso coração despedaçado quando nós nos afastamos da fé, do nosso coração despedaçado quando nós estamos desesperados, sem saída, aflitos, angustiados. Pode ser também uma imagem da fé despedaçada no nosso país, que nos últimos decênios foi tomado por diversos erros, desde um marxismo que invadiu muitas das instituições com uma visão materialista do mundo, uma rejeição do seu passado, da sua história, até os atuais problemas da criminalidade, por exemplo, com o qual nós nos acostumamos e achamos uma coisa razoável, normal, cotidiana, trivial, o consumo desenfreado de drogas, a ausência completa de sentido, sobretudo entre as pessoas mais jovens, que vão aos poucos, exceto em certos grupos um pouco mais protegidos, vão se tornando incapazes de fazer algo bom, de construir algo bom, de direcionar suas vidas para alguma coisa que vale a pena. Parece às vezes que o nosso país ou o nosso coração se encontra em cacos, em pedaços. E esse restauro não é nenhum artista plástico, não é nenhum perito humano que vai fazer,
Mas esse restauro quem vai fazer é Deus, a sua graça, e é possível ver que Ele já está fazendo, basta ver a quantidade de pessoas que sem nenhum mérito de nós, pregadores, dos padres, dos bispos, se reaproximam, redescobrem a fé, redescobrem o amor pelo país cristão, que é o nosso. Mas Deus vai fazer esse serviço através de Nossa Senhora. E mais uma vez, como no Evangelho das Bodas de Caná, Nossa Senhora silenciosamente, do alto do seu nicho, naquele que é o coração espiritual do nosso país, conhece tudo, desde os grandes problemas da política até os problemas minúsculos, domésticos, pessoais, internos que cada um de nós vive. De lá, ela, com o conhecimento dado pelo seu Filho, vê tudo e pede ao Senhor por nós. Mas além disso, nós ouvíamos na primeira leitura uma passagem do livro de Esther. Eu não sei se vocês conhecem o livro de Esther. Esther é a rainha que, enfim, por diversas circunstâncias e porque assim a providência divina quis, em uma situação muito, muito adversa, Esther, numa corte estrangeira, foi se tornar rainha e ganhou inesperadamente, com auxílio divino, as graças do rei, em um momento em que esse mesmo rei, movido por alguns fortes influentes da corte, procurava destruir completamente o povo judeu. E Esther, embora fosse meio arriscado comparecer diante do rei, porque o rei era uma figura temperamental, o rei Assuero, e se alguém comparecesse na frente dele, ele não tivesse com bom humor, ele fulminava aquela pessoa, mesmo que fosse a rainha, e mandava destruir aquela pessoa. Esther teve uma espécie de dilema: ou eu fico em silêncio, ou eu me protejo, me preservo, continuo aqui tranquila no meu palácio, na minha cama de marfim, ou então eu vou até o rei, ameaço perder o meu pescoço e, caso eu não perca o meu pescoço, eu peço ao rei que faça parar essa perseguição, essa destruição sistemática do meu próprio povo. E Esther quis arriscar a sua vida, compareceu na presença do rei, claro, com a ajuda da providência divina, recebeu as graças do rei, que então, com esse sinal, mostrou que estava aberto, disposto a ouvi-la, esticando o seu cetro de ouro, e falou: Esther, o que me pedes? Esther respondeu: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. E a igreja no Brasil viu na rainha Esther, então, uma prefiguração de Nossa Senhora. Nossa Senhora que, vendo as mazelas, os problemas, as confusões, a falta de autoestima, a excessiva crítica, o desânimo dos brasileiros, vendo, como eu dizia, essa apostasia da fé, essa confusão religiosa imperante, esse baixo nível intelectual cada vez mais estendido. Como Esther, Nossa Senhora vai à presença do Altíssimo e diz: concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. E por isso, nessa Santa Missa, pelas mãos de Nossa Senhora, vamos oferecer ao Pai Eterno o único sacrifício que o agrada, o sacrifício da morte e ressurreição do seu Filho, e pedindo isso, pelas mãos de Nossa Senhora, dá-nos a vida do nosso povo, restaura, refaz em cacos a nossa alma, refaz os cacos da nossa família,
refaz os cacos da nossa paróquia, refaz os cacos da nossa cidade, refaz os cacos do nosso país. Eis o nosso pedido, eis o nosso desejo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.